Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao Gerando Consciência, um canal pensado e feito para você. Afinal, a nossa missão é facilitar a sua transformação de vida. E antes de começarmos o conteúdo dessa semana, eu quero te fazer um pedido. Deixa o teu like aqui, porque quando você deixa esse like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele vai compartilhar com mais pessoas. Mas também você pode fazer o seu compartilhamento, mandar para aquele amigo, aquela pessoa que é do seu ciclo de amizade e que você entende que precisa também passar por uma jornada, um processo de autoconhecimento e assim chegar nos seus objetivos. Então, deixa o teu like, compartilha e vamos para o conteúdo dessa semana. E no conteúdo dessa semana nós vamos falar de algo que é importantíssimo para o desenvolvimento humano. Nós vamos falar sobre o poder do foco. Se eu fosse te perguntar, o que é foco para você? Com certeza você, não só você, mas todas as pessoas trariam uma resposta. Uns vão dizer que é você se manter firme naquilo que você deseja alcançar. Outras pessoas vão dizer que é você ter constância. Outras pessoas vão dizer que foco é você não olhar para um lado nem para o outro. E de verdade, foco é tudo isso, mas muito mais. Mas eu gosto de uma frase do Steve Jobs. Uma vez perguntaram a ele, Steve Jobs, o que é foco para você? E ele disse assim: foco é você dizer não a um monte de boas possibilidades, coisas boas, em detrimento daquilo que de fato é importante para a sua vida. Olha que sacada desse cara. E realmente, gente, foco é isso. Foco é você dizer não para um monte de distrações. Coisas boas, porque não são coisas ruins que vão lhe distrair daquilo que de fato é importante para a sua vida, o seu propósito, a sua missão de vida. Você vai dizer não para coisas que podem te desviar desse caminho, te distanciar daquilo que de fato vai fazer toda a diferença nos teus resultados. Aquilo que não te chama atenção, essa aí, levemente, você vai olhar para ela e dizer, não, isso aqui não é para mim. E você sai naturalmente, você segue a sua rota. Mas quando é algo que é sedutor, algo que pode de fato fazer você paralisar um pouco ou você mudar a rota do barco da sua vida, isso sim vai te desviar, vai te distanciar daquilo que mais importa para você. Então quando o Steve Jobs diz isso, ele faz um alerta para você. Cuidado com as seduções, cuidado com as embalagens, cuidado com aquilo que pode fazer você parar, porque quando você para, você perde tempo. Você se distancia daquilo que de fato você tem construído. Eu gosto de uma passagem bíblica que fala algo muito importante sobre o foco. Eu acredito que você já ouviu falar na história do rei Davi. Davi é aquele menininho, porque Davi era bem pequeno. Davi era aquele menino, aquele rapazinho que lutou contra o gigante Golias. Aquele que todos temiam. Mas tem uma história, tem algo importante nessa história. A primeira coisa, Davi não via Golias como um gigante. Isso foi determinante. A palavra de Deus diz que o exército de Israel passou 40 dias de frente ao exército filisteu. E quem estava lá na frente insultando, debochando, incitando o exército de Israel? O Golias, o gigante, aquele que todos temiam. Então ele ficava tirando onda, a palavra é essa, ele ficava tirando onda com o exército de Israel. E quanto mais o povo de Israel, o exército de Israel olhava para Golias, mais eles temiam. Afinal, os relatos dizem que a altura de Golias era por volta de 3,40 metros. Agora imagina você, uma pessoa com 3,40 metros. De fato, ela coloca medo na grande maioria das pessoas. E quanto mais eles olhavam para Golias, mais eles sentiam esse medo. Esse medo aumentava. Por quê? Porque eles estavam focando no problema. Golias era um problema para o exército de Israel. Quanto mais ele focava,
mas Golias se tornava um gigante ainda maior, porque tudo que você foca, expande. Mas aí chega Davi, e quando Davi chega de frente ao exército de Israel, e ele olha para Golias, ele toma uma decisão que vai fazer toda a diferença nesse enfrentamento. Ele olha para Golias, prepara a sua baleadeira, e a palavra diz que ele corre em direção a Golias. Gente, quando ele toma essa decisão de correr em direção a Golias, o que é que Davi faz? Qual é a diferença que isso vai fazer em toda essa história? A partir do momento que ele corre, ele diminui o tempo que ele vai ficar de frente para Golias. Quanto menos tempo ele passa de frente a Golias, menos ele tem a possibilidade de estar focando no gigante. Olha só que sacada. E aí ele corre em direção a ele, rodando sua baleadeira e arremessa. Então quando ele arremessa, ele acerta o alvo. Ele focou e acertou o alvo. De prontidão, Golias cai. E ele continua correndo, vai lá, arranca a cabeça do monstro e resolve todo o problema. Ali, Davi chega ao grande ápice da sua vida. Ele destruiu aquele monstro que todos temiam. Com isso, ele ganhou honra do rei, ganhou respeito do povo de Israel. Tudo isso porque ele foi o que, gente? Um lutador focado. Ele foi um guerreiro focado no que ele precisava fazer. Ele não temeu, mas o que foi determinante foi o foco dele. O foco dele não estava no gigante. O foco dele estava no que ele precisava fazer para derrubar e vencer esse gigante. E a minha pergunta para você é muito simples. Você é uma pessoa de foco? Você sabe aonde você quer chegar? Você está tendo foco, constância, disciplina na direção dos seus objetivos? Porque se você não está, com esse vídeo eu quero te despertar a você ser uma pessoa focada. O foco é determinante. Quando você foca, você aumenta a possibilidade de você chegar nos seus objetivos. Se você for olhar em outra passagem bíblica, quando Jesus pede para Pedro caminhar sobre as águas, ele diz: vem Pedro, caminha. Enquanto Pedro focou em Jesus, Pedro caminhou sobre as águas. A partir do momento que Pedro se distraiu e olhou do lado, ele tirou os olhos do foco, Pedro começou a afundar. Talvez você não está chegando nos seus objetivos, você tenha afundado na tua jornada, na tua caminhada, justamente porque você não tem colocado foco naquilo que de fato é importante, naquilo que é o seu grande objetivo de vida e que com certeza vai fazer toda a diferença nos teus resultados. Foi interessante o conteúdo de hoje? Então compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Vamos focar naquilo que é interessante, naquilo que de fato vai nos fazer uma pessoa melhor. Compartilhe esse vídeo com aquele parente, aquele amigo que você sabe que é uma pessoa distraída, que está sempre começando algo e parando no meio do caminho por falta de foco. E com certeza você vai estar contribuindo na vida dele. Um forte abraço, continue nos acompanhando porque toda semana tem conteúdo relevante aqui no nosso canal.